paz do Senhor, bom dia, meus irmãos e irmãs. Na leitura de hoje, que está localizada na carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículo 9, e diz assim: e a outro pelo mesmo Espírito a fé, e a outro pelo mesmo Espírito os dons de curar. O devocional nos inspira a meditar um pouco sobre os dons espirituais, em particular o dom de curar, que é o que nós estamos estudando nessa lição. E o enunciado nos diz: os dons de curar estão entre os dons espirituais, por isso são atuais. Na passagem aqui, Paulo ele está doutrinando a igreja de Corinto, e nós sabemos que o grande problema da igreja de Corinto era uma divisão que Paulo chama de uma divisão carnal. Embora eles tivessem todos os dons mencionados na Bíblia, ainda assim eram considerados pelo apóstolo Paulo como carnais. E por que isso acontecia? Porque esta carnalidade ela se manifestava na divisão. Veja bem, os irmãos forem ler do versículo 1 até o versículo 3, os irmãos vão ver, do capítulo 12, os irmãos vão ver que a preocupação do apóstolo Paulo era que os irmãos não fossem ignorantes acerca dos dons espirituais, porque alguns estavam imaginando que porque há diversidade de dons, então há também diversidade de espíritos, ou diversidade de graus espirituais. O apóstolo Paulo deixa muito claro quando ele diz que há diversidade de dons, de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Aí ele diz no versículo 7, mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o quê? Para o que for útil. Então o Espírito ele usa cada um no que é útil, mas o Espírito é o mesmo. Veja que ele enfatiza: é um só, o mesmo Espírito que opera todas estas coisas. E este Espírito reparte. E como é que a gente sabe o que é útil? Qual vai ser o dom de cada um? Como é que o Espírito Santo vai usar? Ele diz aqui: particularmente ele reparte como quer. Então está no âmbito da soberania de Deus. O Espírito de Deus é Deus. E ele está no âmbito da soberania de Deus, que reparte o dom de cura com aqueles que ele quer, da forma que ele quer, no tempo que ele quer. E por que existem tantos dons? E por que este dom de cura é atual? Veja, o apóstolo Paulo está escrevendo para uma igreja de gentios. Se os dons tivessem cessados, ele nem escreveria sobre isso, mas aqui eram gentios que estavam fazendo uso dos dons. Por que isto ocorre atual ainda? Aí nós temos que ler todo o capítulo para fazer uma síntese, mas em tese se fecha no versículo 25 e 26, quando ele diz: para que não haja divisão no corpo, mas antes tenham os membros igual cuidado uns dos outros. Então, a unidade do corpo e o cuidado uns dos outros é o motivo pelo qual os dons são dados à igreja. Então veja, aquele que se utiliza de um dom para dividir, ele não pode ter o Espírito de Deus. E o próprio apóstolo Paulo diz que este deve ser rechaçado, este sentimento. O Espírito de Deus ele traz primeiro
unidade. Segundo, igual valor entre os membros, igual cuidado entre os membros, de maneira que se um membro padece, todos os membros padecem com ele. E se um membro é honrado, todos os membros se regozijam com ele. Que Deus abençoe a você nesse dia, que Deus possa fazer você entender esta doutrina tão clara dos dons espirituais e acerca do dom de cura, e que o Senhor nos ajude a colocar em prática essas verdades tão espirituais acerca dos dons. Bom dia, que Deus abençoe a sua vida.